Assessores de investimentos jovens demais para ser verdade. Vocês estão preparados para essa conversa? Então vamos lá. Muito comum vermos assessorias de investimentos, escritórios e corretoras contratando pessoas aí de 18 anos, 20 anos, 22 anos, para cuidar de patrimônios altos e que com certeza merecem um cuidado especial. E quem pensa assim não está errado, tá? De fato, é algo preocupante. E o que eu quero falar aqui é um pouco da mudança de geração que a gente está vivendo, né? Todo empresário sofre com isso. Sofre com a falta de pessoas comprometidas, com a falta daquele funcionário, daquele colaborador que vai dar a vida por aquela empresa. Isso antes era muito comum, hoje já não é tão comum assim, porque para manter, para reter um talento, você vai ter que pagar, você vai ter que investir muito nessa pessoa. Temos também diversos outros problemas nessa mudança de geração. Antigamente, as pessoas respeitavam muito, né, os donos dos escritórios, até mesmo aquele empresário mais velho. Hoje, a geração atual não respeita isso. Então, não importa se você tem 50, 60 anos, 30 anos de experiência, os jovens, eles não conseguem ter essa noção, esse respeito em relação às autoridades, em relação à hierarquia daquela própria empresa. Mas no cenário dos investidores e dos assessores de investimentos, a questão é outra. A questão é o seguinte: nós temos um perfil que é ansioso, um perfil que tem pressa das coisas, é um perfil que vê alguns vídeos no YouTube e acha que é um grande especialista, é um perfil que faz uma prova ou outra, faz um curso ou outro e já quer seguir por aí fazendo o que bem entender. Acontece que no mercado financeiro, né, se a gente erra muito ou pouco, a gente traz prejuízo para o outro. E o outro que está do lado de lá, que é um tratamento muito especial em relação ao seu patrimônio. E nem sempre a outra ponta tem a consciência disso. Então, hoje eu considero que os grandes CEOs, donos de escritórios, eles estão num momento delicado, que é o momento de treinar essas pessoas, gastar energia, tempo e dinheiro treinando seus assessores que são tão jovens. Mas não é só treinamento de investimentos, porque isso de fato a pessoa aprende, de fato essa turma nova sabe muito sobre trade, mesa proprietária, os melhores investimentos, análise, CDB, fundo, as opções, os derivativos. As operações estruturadas, eles sabem, mas eles não têm, às vezes, aquele jeito de conversar com o cliente, aquela intuição do melhor momento, às vezes, para dar uma notícia negativa para o cliente, aquele jeito que, de fato, olha para o cliente, consegue ler a realidade dele para conversar nessa realidade. Já vi muitos assessores, inclusive alguns que conversaram comigo, queriam falar só de números e números e dados e dados e dados, e a conversa era mais ou menos assim: olha, tá rendendo aqui. Então, logo, vocês podem investir nisso, naquilo outro. Só que não é assim. O investidor do outro lado, ele quer ser escutado. Ele não está preocupado só com a rentabilidade dele. Ele quer alguém para falar sobre os negócios dele, na língua dele, dentro da realidade dele. Então, não adianta vir com 1 milhão de dados se você é do agro, se o seu cliente é do agro, porque ele não entende, ou se bem que o pessoal do agro entende, mas dando aqui um outro exemplo, às vezes o médico ele não sabe de números. Então, hoje, os empresários eles estão com essa dificuldade de treinar as pessoas para ter o que? Noção. Noção. Vejo muitas pessoas sem noção. Ai, Vivi, mas você está xingando, não é sem noção o que a gente, né, fala aí popularmente, mas é sem um tato, sem condições para fazer uma leitura básica de quem é aquela pessoa, qual mundo ela vive, o que que ela espera de mim, como que eu tenho que tratá-la. Você não vai conversar da mesma forma com a pessoa que tem 20 anos, com a pessoa que tem 50 anos e com a pessoa que tem 70 anos. Às vezes a pessoa tem, mas ela ainda depende dos pais, ela depende de outros, ela depende do marido para tomar uma decisão, do esposo.
para tomar uma decisão. Às vezes ela tem filhos que estão em condição ali muito diferente, a pessoa não toma decisões de forma racional. A gente estudou isso, né? No mundo aí das finanças, as pessoas não tomam decisões racionais. Então, não adianta vir com aquele monte de dados. Isso é um recado para você, que é um assessor novo, novo de dados. Segunda coisa que eu quero comentar aqui com vocês. A maioria dos CEOs, a maioria dos donos dos escritórios, eles já passaram por crises no Brasil. Bolsa caiu, bolsa subiu, veio Bolsonaro, veio Lula, veio política, o agro quebrou, o agro subiu, o café desceu. Eles já passaram por esse furacão. E você que está começando agora, não. Então, como que você comunica isso para o cliente? Como que você administra o desespero por parte do seu cliente? Porque o seu cliente pode ser chato, ele pode ser aborrecido, ele pode ficar desesperado, ele pode escrever errado, ele pode fazer o que ele quiser. Mas você terá que ter um comportamento profissional, por mais que você saiba, tá? Então, eu vejo que hoje, esses assessores jovens demais, temos, claro, benefícios, óbvio, muita energia, tempo e disposição, entusiasmo, criação de ideias, iniciativa, mas a acabativa ainda é dos mais velhos, dos mais experientes, e a tomada de decisão consciente, aquela que vai trazer resultados ao longo do caminho, ou seja, 1 ano, 2, 3, 4, ainda fica com os experientes. E isso que eu falei para vocês, dessa dificuldade de arrumar pessoas, isso é geral. Não é só o mercado financeiro, não. Isso é todo empresário. Junto com isso vem a situação que é a seguinte: às vezes o assessor ele faz um contrato, negocia as cláusulas, faz tudo bonitinho, mas ele vê um outro no outro dia, alguém fez uma nova proposta e de repente ele quer sair. Ele quer sair, ele não considera que outras pessoas, que é aquele escritório, entre aspas, né, antigo, que outras pessoas deram valor nele também. Então, a geração atual, ela não entende um respeito por aquele que depositou confiança nele, não. Simplesmente chegou uma proposta melhor, tchau, gente, estou indo embora. E adeus, e não tem consideração com o anterior. Ele está errado? Não. Mas ele também não está 100% certo, porque às vezes a gente tem que ter uma persistência, sim, e respeito por aqueles que depositaram confiança na gente. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, negociem bem as cláusulas, porque no mercado financeiro, principalmente no universo das corretoras e no universo dos assessores de investimentos, não dá para você simplesmente largar no outro dia, adeus, não, tá? Se você fizer isso com uma carteira de clientes, você pode complicar a sua carreira no futuro, tá bom? Lembrando, pessoal, o bom nome é mais importante do que a sua certificação, do que a sua pós, do que o seu mestrado, tá? Então, ser assessor de investimentos ou qualquer outro player de mercado não é só isso, não é só ter uma prova, não é só ter um registro bancário, pagar as taxas de fiscalização. A CVM é muito mais do que isso. E você que é assessor, jovem assessor de investimentos, escreve aqui a sua dúvida nos comentários. E para mim será um grande prazer te ajudar nessa nova fase, nesse novo momento, nesse novo ciclo, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, com a sua carreira, com os seus contratos. Não sei se vocês já me conhecem, mas meu nome é Vivian Marques. Eu estou há 6 anos nesse mercado financeiro, divulgando em prol dos negócios no mercado financeiro, tanto para assessores quanto para corretoras. E eu luto aqui diariamente para trazer mais ética, mais transparência e mais informação de qualidade aí para vocês, pessoal. E escreve aqui nos comentários qual é a sua dúvida em relação a esses mercados. Obrigada, pessoal.